Olá, eu vou te ensinar a como criar esse painel de fluxo de caixa do zero aqui no Power BI. Esse é um modelo bem detalhado com vários recursos que você vai aprender no detalhe. Então aqui na parte superior você vai aprender como colocar esses cards, como colocar esses detalhes. E aqui nessa tabela é onde a gente tem o maior nível de detalhamento, os relacionamentos que a gente precisa fazer, trazer o plano de contas, trazer as dimensões, trazer a tabela fato, que é a tabela de lançamentos, para ter todas as informações. Aqui você vai ter a opção, por exemplo, de colocar saldo inicial, saldo final e segmentar esse fluxo de caixa entre atividades operacionais, de investimento, financiamento e outras movimentações. Se você quiser segmentar simplesmente por entradas e saídas e resultado, também é possível. Mas dessa forma aqui, o fluxo de caixa ele fica mais detalhado, separando ali o que é uma atividade operacional, não operacional e de financiamento. Aqui, por exemplo, você vai poder descer todos os níveis do plano de contas que está cadastrado no teu plano de contas e também está na tua base de dados. Aqui você pode ir expandindo por esses botões e dá para recuar aqui por essa setinha para fazer o drill up. Aqui você pode detalhar todos os grupos. Aqui também você vai aprender como calcular análise horizontal, ou seja, a variação de um mês para o outro. E aqui do lado esquerdo você vai poder colocar um painel de filtros. Então aqui eu coloquei, por exemplo, ano, mês, ano, dia, mês, dia, conta bancária. E aqui também tem um filtro adicional onde você pode selecionar datas específicas. Então eu vou te ensinar no detalhe como criar esse fluxo de caixa. Então vamos para o vídeo. Para criar esse painel de fluxo de caixa, nós vamos precisar de alguns arquivos. O primeiro deles é o plano de contas. Então você deve ter um plano de contas com a estrutura das contas que você utiliza, as contas do seu plano de contas. Então aqui, por exemplo, nesse plano de contas que eu estou utilizando, tem aqui o código, que é o mesmo código que vai ter lá na base de lançamentos, nível 1, nível 2, nível 3. E aqui eu criei uma coluna auxiliar chamada tipo FC ou tipo DFC, que indica qual é o tipo qual é o grupo que essa categoria pertence. Deixa eu voltar aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem atividades operacionais, de investimento, financiamento e outras movimentações. Então aqui eu criei um índice para fazer essa referência. Então aqui tudo que for zero é outras movimentações, como transferência, ajuste de saldos, etc. O que for um são movimentações operacionais ou atividades operacionais. O que for 2 de investimento, o que for 3 de financiamento. Então você precisa fazer essa classificação manual. Tá? Você pode editar na planilha do seu plano de contas. Eu vou tirar aqui o filtro. Esse é o primeiro arquivo que a gente vai usar. O outro é esse arquivo aqui com a lista das contas bancárias e os códigos. Tá? E o outro arquivo é a base de dados. Essa base de dados aqui é com dados genéricos que eu tenho, onde tem aqui todos os detalhamentos, dados de competência, situação, data de pagamento, data de vencimento, valor pago, valor original e todos os detalhes. É um extrato de movimentações. Então aqui vai ter todos os detalhes que eu preciso para montar o meu fluxo de caixa. Tá? Então esse é o terceiro arquivo. Deixa eu fechar. E tem um quarto aqui que é opcional, que é a relação de clientes e fornecedores. Então dá para a gente utilizar isso aqui também. Tá? Isso aqui é opcional por enquanto. Vou fechar aqui. Vou fechar esses arquivos. E vou abrir o Power BI. Eu vou criar um do zero aqui, relatório em branco.
do zero. Vamos começar do zero, não tem absolutamente nada aqui. Eu vou te ensinar no detalhe. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar esses arquivos, essas bases de dados para começar a trabalhar. Então vamos vir aqui, ó. Vou vir aqui, expandir. Se você não tem o Power BI instalado, é muito simples, você pode ir na loja de aplicativos da Microsoft e instalar. Não tem custo, você não precisa contratar uma licença para utilizar, tá? Para começar. Então vamos importar aqui essas bases de dados. Essa aqui é a minha tabela fato, ou seja, a tabela de movimentações. Eu vou até renomear para não ter dúvidas. Carregando. Só tem essa aba aqui com os dados. Carregar. Já carregou aqui. Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou acessar o Power Query através desse botão aqui, editar, transformar dados, e vou importar por aqui, é mais prático. Então aqui veio com esse nome, eu vou importar todos, depois eu renomeio. Pasta do Excel, dimensões, aqui vou pegar as contas bancárias, só isso por enquanto. Nova fonte, pasta, plano de contas. Plano de contas ajustado. E tem uma outra tabelinha aqui, que é a máscara do fluxo de caixa. E tem lá os grupos, atividades operacionais, investimentos, financiamento e movimentações. Então, todos esses arquivos aqui você vai poder baixar através do link que eu deixei na descrição. Então, aqui a gente já importou os nossos arquivos. Eu vou renomear aqui, vou chamar de F lançamentos. Aqui eu vou chamar de contas bancárias. Não vou usar acento. Plano de contas de para deixar normalizado. Eu não vou usar espaço, tudo minúsculo. Plano de contas, tirar ajustado. E de máscara, preciso editar novamente, máscara FC. Então aqui está tudo importado. Então agora vamos ver o seguinte, determinar o tipo dos dados. Vou começar aqui pela F lançamentos. Então aqui o Power Query, ele já identificou o tipo de dado de cada coluna para mim. Isso é importante. Então aqui se a gente olhar do lado direito, tem aqui as etapas aplicadas. Ele foi lá na fonte e pegou a aba chamada Sheet, promoveu o cabeçalho e aqui já aplicou a etapa tipo alterado. Ele determinou o tipo de dado de cada coluna. Eu preciso revisar para ver se está certo, porque se não estiver certo, vai dar problema lá no meu relatório. Então aqui data de competência está com tipo data, situação, texto. Quando está ABC assim quer dizer que é texto, quando está esse calendáriozinho quer dizer que é data, data de vencimento está certo, valor pago, que é a coluna que a gente vai usar, está certo, 1.2 aqui quer dizer que é o número decimal, valor original, e muito cuidado, às vezes ele pode colocar não como valor decimal, mas como valor inteiro. Isso vai gerar um problema, porque daí você vai perder as casas decimais e vai ter um arredondamento indevido. Então, assim, sempre trabalhe aqui com números decimais, tá? Para ter precisão nos números. Valor original, juros, multas, tipo... Olha, aparentemente aqui está tudo certo. Vamos avançar. De contas bancárias, que a coluna
com os códigos das contas, tudo certo? Nome da conta, plano de contas, aqui código tá certo, tudo certo aqui, tipo deve ser. Tá sobrando aqui essas duas colunas, eu não preciso delas. Máscara do fluxo de caixa, tudo certo. Então eu vou carregar e fechar aqui para o ambiente do relatório. Tabelas carregadas. Eu vou criar uma outra tabela aqui, que é a tabela de medidas, só para organizar as medidas. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Eu vou chamar de... Vou colocar 0 medidas. Por que 0? Só para aparecer em primeiro lá na lista de tabelas. Tá, só por isso aqui. Senão ele vai organizar por ordem alfabética. Só por isso. Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos importar aquele fundo que eu demonstrei no arquivo de exemplo. Configuração da tela. Tela de fundo. Já vou colocar aqui essa tela de fundo. Aí aparentemente não veio, mas é porque a transparência aqui está em 100%. Vou ajustar aqui, colocar 0. Ali trouxe. Ajustar a imagem. Eu vou aplicar aqui a opção ajuste só para ele acertar aqui a imagem ficar no enquadramento correto. E agora eu vou começar a colocar os elementos. Então vamos colocar aqui primeiramente essa matriz. A nossa matriz do fluxo de caixa. Então vamos começar a desenhar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos trazer para cá o plano de contas. Olha, nível 1, nível 2, nível 3. Foi para lugar errado. Para cá, selecionar a matriz aqui, de novo, nível 1, nível 2, nível 3. Eu quero tudo em linhas. Tá? Então vai ficar aqui dessa forma. Agora eu vou começar a escrever algumas medidas, fazer os cálculos. Vamos lá, medidas. O que eu quero aqui? Eu quero trazer os valores primeiramente. Botão direito aqui, só para já criar a medida aqui dentro. Nova medida. E aqui eu vou chamar de valor realizado. Você pode colocar espaço aqui, tá? Não tem problema. É só por um costume colocar o underline. O valor realizado vai ser o quê? A soma da coluna valor. Valor pago. Valor pago. Então, uma medida bem direta. Soma o que está na coluna valor pago. Agora eu vou trazer essa medida para cá. Valor realizado, vou colocar aqui em valores. E ficou dessa forma, repetindo os valores ali para todo o plano de contas. Por que ficou assim? Porque faltou a gente relacionar o plano de contas com a tabela de lançamentos. Como que a gente faz isso? Vamos vir aqui, ó, nessa opção, exibição do modelo. E aqui nesse ambiente eu vou fazer o relacionamento entre as tabelas. Então deixa eu já organizar aqui, plano de contas, vou colocar para cá. Máscara eu vou jogar para cá. Não vou usar esses dois caras aqui. A minha tabela é lançamentos e conta bancárias. A gente precisa de mais uma tabela aqui, que é a de calendário, para colocar as datas. Muito importante. Muito importante para o nosso relatório. Então vamos lá, deixa aqui, plano de contas. E aqui eu vou fazer um relacionamento. Eu preciso usar uma referência em comum entre o plano de contas e a minha tabela de lançamentos. Qual é que é essa referência em comum? É o código da categoria ou da subcategoria. Que no meu caso aqui é o código do plano de contas com a coluna aqui, código categoria. Então, são a mesma informação que eu consigo relacionar uma tabela com a outra. Salvar. Está ativado o relacionamento, vou salvar. Se você já sabe essa parte aqui, pode acelerar aí o vídeo. Então já criei aqui o relacionamento. Vamos bem passo a passo para que
aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com o Power BI consigam acompanhar. Olha só, aqui ele já acertou, colocou os valores corretos ali para cada categoria. Tá? Ok, aqui a gente tem a estrutura do plano de contas, só que a gente quer o agrupamento, atividades operacionais, não operacionais, etc. e tal. Como que a gente vai fazer? Essa estrutura está aqui nessa tabela, Máscara FC, aqui na coluna da descrição. Então eu vou arrastar a coluna da descrição e vou colocar aqui em cima do nível 1. E aí ficou dessa forma. Ele, né, trouxe aqui a estrutura, porém criou o mesmo problema de repetir os valores em todos os grupos. Só que nesse caso, daria para criar um relacionamento? Sim, também daria para criar um relacionamento. Mas eu teria que ter uma coluna na minha tabela de F lançamentos com a referência dessa tabela de grupos. Então, só para exemplificar, aqui a minha tabela de grupos tem esses IDs, de 0 a 5. Então, eu teria que ter esse ID lá na minha tabela, na minha tabela fato, ou alguma outra tabela que esteja relacionada. Daria para fazer assim. Só que tem uma outra opção para não precisar fazer esse relacionamento. Então, vamos ver aqui. Valor realizado. Vamos criar uma nova medida que vai resolver esse problema. Nova medida. Eu vou chamar essa medida aqui, que vai ser a nossa medida final. Fluxo de caixa. E aí, eu vou criar aqui algumas variáveis para a gente organizar o nosso cálculo. A primeira variável vai se chamar IDFC, que vai ser igual a selected value, você já vai entender, dessa tabela aqui de máscara FC. O que é isso? Essa variável identifica qual que é a linha atual dessa tabela. Qual é a linha atual? Qual é o contexto atual? Ele identifica para mim. E baseado nesse ID, eu vou posicionar um determinado cálculo. Eu vou colocar uma determinada medida. Vamos lá, vamos avançar aqui. Vamos criar a segunda variável, que vai se chamar FC outras movimentações. Essa é a variável. E aqui eu vou usar a estrutura de cálculo, usando a calculate. Vou calcular o quê? A medida valor realizado usando um critério. Qual é o critério? No plano de contas, lembra da coluna lá, plano de contas tipo FC? Que tem aquele índice 0, 2, 3, 4. Então, aqui, quando o ID for igual a 0, eu quero que ele traga o valor. Então, aqui, só para você entender, você que já tem familiaridade com Excel, essa calculate aqui, nesse caso, ela está se comportando como uma soma C. Então, eu estou dizendo aqui para o Power BI, some o que está a partir dessa fórmula aqui, some sempre quando você identificar que o tipo FC daquele lançamento é igual a 0. Tá? E se a gente, só para relembrar aqui, plano de contas, né? Então aqui o tipo FC é igual a 0, que são essas categorias aqui. Então eu quero somar aqui o que é saldo, transferências e outros tipos de movimentações que eu não quero alocar ali nas outras atividades. Tá? Vou minimizar aqui por enquanto. Tá. Agora vamos para a próxima variável. Eu quero agora somar as atividades operacionais. Operacionais.
que tem o índice 1. Aí agora é só ir copiando, colando aqui e mudando o nome e o índice. Atividades, investimento. Atividade de investimento. Tem o ID 2. Atividade de financiamento. E tem aqui o ID 3. Então, dessa forma, eu estou segmentando ali o cálculo no meu fluxo de caixa. Ok, agora eu tenho essas medidas, essas variáveis aqui soltas, digamos. Agora eu preciso juntar elas em uma medida só, em um cálculo só. Eu quero ter um cálculo só que resuma todas essas e posicione cada medida de acordo com o índice. Então, vamos começar aqui a segunda parte da fórmula para você entender. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei as variáveis e apliquei aqui essa palavra, return, ou seja, eu calcule tudo isso, mas retorne alguma coisa. O que eu quero retornar? Aí eu vou usar aqui uma outra estrutura chamada switch, que esse seria uma espécie de se. Se isso, faça aquilo. Se não, faça aquilo outro. Então, o que ela está identificando aqui? Se o ID, ou quando ele encontrar o ID nessa tabela, nessa máscara aqui, né? Cadê a máscara aqui? Quando ele encontrar nessa máscara aqui o ID 1, aqui na verdade eu preciso ajustar o ID lá. Tá? Então aqui, quando encontrar o ID 1, traga atividades operacionais. Então, quando você encontrar o ID 1, coloque atividades operacionais. Quando encontrar o ID 2, coloque atividades de investimento. Quando encontrar o ID 3, coloque atividade de financiamento. É isso? É isso. Atividades operacionais, investimentos, financiamento e outras movimentações a gente vai ajustar aqui. Outras movimentações. Aqui eu vou colocar, eu copiar aqui e colar. Outras movimentações. Tá? Agora eu só vou precisar fazer um pequeno ajuste. Eu tinha colocado 0 lá no plano de contas, mas na verdade é 4 para dar certo. Então vamos fazer o seguinte, voltar lá no plano de contas. Só para manter aqui. 4. Tá com 0 aqui. 4. Perfeito. Vou minimizar aqui. Ok. Então aqui nossa fórmula já está criada. Fluxo de caixa. Tá? Parcialmente. Ainda tem algumas coisas para a gente acertar aqui. Agora vamos colocar aqui essa medida para ver como que se comporta. Vamos arrastar para cá e colocar na tabela. E olha só. Já está trazendo corretamente aqui os valores. Tá? Agora eu vou remover essa medida aqui, valor realizado. Ela é uma medida auxiliar. Nesse momento aqui ela é uma medida auxiliar. Vou remover ela da tabela. E a gente ficou aqui com essa estrutura.